Mais uma vez, o nome de Dilma Lindalva Pereira Costa, que é presidente do Instituto de Terras e Colonização de Roraima, o Iteraima, se envolve em escândalos. O C Mordaça, em maio deste ano, revelou áudios comprometedores de agentes públicos envolvidos em um esquema criminoso de grilagem de terra. Um áudio obtido com exclusividade pelo Núcleo de Investigação do portal Alex Braga coloca em rota de colisão a presidente do Instituto de Terras e Colonização de Roraima, o Iteraima, Dilma Costa, e também o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que é acusado textualmente por ela de promover grilagem no Estado, emitindo documentos frios. Ou seja, uma área que o Estado poderia arrecadar aí 400 bilhões de reais, a área foi grilada, muita gente boa caiu nessas barreiras. O INCRA contribuiu sobremaneira com documento frio, e as pessoas enveredaram por esse caminho. Além de culpar o INCRA, ela reconhece no áudio que tem ciência de que em Roraima a grilagem é um instrumento criminoso recorrente e que pode gerar um problema muito grande. Esses documentos estão sendo investigados. Eu acho assim, Estão sendo investigados. deixa eu só Esse rapaz acabou de ser condenado agora com isso. Quem? posso A senhora está falando das AOS. eu posso comprovar. Porque tem certidão de imposto aí também, nos processos. Que é, agora eu vou falar de forma neutra, então. De forma neutra, assim, na verdade, você sabe até que às vezes eu sou até escrita demais, e nessa questão eu estou só escutando, porque assim, eu acho que pode gerar um problema muito grande. Dilma cita um suposto leilão de terras e ainda diz que está falando de área virgem no Estado. Nós estamos falando de uma área virgem que nunca foi destinada dentro de uma verba do Estado e que o Estado tem interesse em licitar para atender pequenos, médios e grandes. Os pequenos não vão participar da licitação, mas os médios, os grandes poderão participar. Agora, o TCU, o Tribunal de Contas da União, fez uma auditoria no INCRA para verificar se os procedimentos de seleção e manutenção da lista de beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária, o PNRA, estão seguindo a legislação. Assim, um órgão de fiscalização identificou uma série de irregularidades, algumas delas ocorridas à época em que Dilma Costa era a superintendente do INCRA. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária é o órgão federal responsável legal por colocar em prática as ações que asseguram a oportunidade de acesso à propriedade de terras e atua na implantação dos assentamentos rurais. Dilma foi responsabilizada, conforme verificação dos auditores fiscais, que houve uma ausência de ampla divulgação da abertura de processo de seleção de candidatos ao programa de reforma agrária. Na realidade, sequer houve a divulgação do processo seletivo. O tribunal também identificou a existência de beneficiários contemplados que não atendem aos requisitos do programa. De acordo com o relatório, foram constatados cerca de 26.276 pessoas de beneficiários com indícios de irregularidades. O relatório destacou ainda a ausência de motivação nos casos de candidatos eliminados e que não foram encontrados em publicações e em processos individuais o motivo da eliminação de candidatos que geralmente só são informados quando procuram o INCRA. Além disso, a auditoria constatou o descumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos processos de seleção. Ou seja, os candidatos não tiveram acesso aos meios necessários para interpor recursos quando necessário.
Dilma Costa chegou a apresentar justificativas à corte, mas elas foram parcialmente rejeitadas. Em sua decisão, o Tribunal de Contas da União considerou como graves as infrações cometidas por ela. O órgão entendeu que a atuação da então superintendente do INCRA contribuiu para a ocorrência dos resultados decorrentes das irregularidades. Agora, Dilma Costa está impedida de assumir cargos comissionados na administração pública federal por 5 anos. Dilma Costa é servidora efetiva do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, órgão pela qual respondeu a um processo administrativo disciplinar no Tribunal de Contas da União. Além de estar impedida de exercer o cargo em comissão na esfera federal, ela também foi condenada a pagar uma multa de R$20 mil. Agora, Dilma Costa consta na relação de pessoas inedôneas até fevereiro de 2029.